livros. O cânon católico tem 74 livros. Então, por que tem 12 livros a mais que a nossa Bíblia? Porque eles consideraram alguns livros que nós chamamos apócrifos, livros que não foram considerados inspirados, e nós não consideramos esses livros como os livros inspirados. Eles chamam esses livros de deuterocanônimos, ou seja, novos livros inspirados. Mas para nós a Bíblia ela é uma biblioteca do Espírito Santo. O primeiro livro que saiu do manuscrito, o livro mais manuscrito, mais copiado antes da imprensa com Gutenberg, em 1400 e pouco, lá na Inglaterra. E o primeiro livro que foi traduzido, que foi impresso no mundo, não poderia ser outro, a não ser a Bíblia Sagrada. Tu não deu glória porque tu não quis nessa aí, mas tudo bem. Olha só, então a gente vai nessa noite falar sobre isso. Por incrível que pareça, esse aqui o Efraim vai gostar dessa informação. O primeiro teólogo a usar a palavra Bíblia, se referindo aos 66 livros que nós consideramos inspirados, foi um teólogo chamado Orígenes. Orígenes, ele está rindo ali atrás. Orígenes foi um pai da igreja que hoje, dentro da hermenêutica, das 5 escolas principais de interpretação bíblica, ele é considerado como o pai da alegoria. E no tempo que ele viveu, está aqui a data, 250 depois de Cristo, ele foi considerado como o maior conhecedor bíblico do seu tempo. Então ele foi o primeiro homem que usou essa palavra biblos no grego, se referindo aos 66 livros que são a Bíblia Sagrada. Olha só, vamos lá, tem muita coisa aqui. Então, como eu falei, foi o primeiro livro impresso em 1456 por Gutenberg, e é o mais traduzido e o mais vendido do mundo. Por que eu não coloquei o mais lido? Eu estava lendo o manual de ciências bíblicas do seminário da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. Irmão, vou falar um pouco rápido, senão a gente não vai sair daqui hoje. Então vai ser nessa entrada aqui. Então a Sociedade Bíblica do Brasil lançou um manual. O Dr. F.F. Bruce lançou um livro chamado O Canon das Escrituras. O Dr. Carl Lesch lançou um livro chamado Pregue a Palavra. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou um livro chamado Manual de Ciências e Interpretações Bíblicas. O Dr. D.A. Carson tem um livro de interpretação bíblica sobre o Novo Testamento. Deixa eu ver um outro aqui que lançou um livro muito especial. O Dr. Norman Geisler lançou um livro Pregue a Palavra também, Introdução Bíblica, que são livros que são essenciais para a gente entender esse assunto aqui. Por que eu não coloquei como o livro mais lido do mundo? Porque a Bíblia não é o livro mais lido do mundo. Viu? Que tristeza. É o mais traduzido, é o mais vendido. Por exemplo, o Alcorão tem cerca de 600 milhões de exemplares vendidos no mundo. Quanto? A Bíblia tem 6 bilhões de exemplares vendidos no mundo. Só para você ter uma ideia. Tem Bíblia traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos em todo o mundo. Nenhum outro livro da história foi tão traduzido quanto a Bíblia Sagrada. Porém, hoje no mundo, o livro mais lido é o Alcorão, o livro dos muçulmanos. Por quê, pastor? Porque os muçulmanos, eles são a segunda maior religião do mundo. E eles usam o Alcorão, recitam o Alcorão cerca de 3 a 5 vezes no dia. Se o crente lesse a Bíblia... Vamos lá. Olha só. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, em 2007. Aqui no Brasil, que não é um país protestante. Talvez você não saiba, mas o país mais católico do mundo é o Brasil. Talvez você não saiba, mas o país mais espírita do mundo é o Brasil. Viu? E aqui em 2007 foi feita uma pesquisa que a Bíblia é o livro mais importante na vida do brasileiro e o mais recitado. Você sabe qual é o segundo livro mais recitado dentro desse país aqui? Quem pode chutar? Vamos lá, irmão, pode falar. Sem briga, vamos lá, fale. Você sabe? Para você que não sabe, olha quem é. Você já imaginou uma coisa dessa? Segundo essa pesquisa, o outro livro mais citado, o segundo colocado é o escritor Monteiro Lobato, com o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É a segunda obra mais citada dentro do país. Olha só. A primeira tradução da Bíblia que está em português, você olha assim, pastor, você pensa assim, esse livro caiu do céu na minha mão, eu acordei de manhã, estava lá. Meu irmão, tem muita história para esse livro chegar até aqui. A primeira tradução foi para a língua grega, a segunda tradução foi para a língua siríaca, a terceira tradução foi para a língua copta, para a egípcia, a quarta tradução foi para a língua latina, a quinta tradução foi para a língua gótica, para a língua do alemão. Qual foi o testamento, qual foi o pergaminho que Lutero usou? Qual foi o manuscrito que Lutero usou? Qual foi o manuscrito original que Ferreira usou? Qual foi o manuscrito que Jerônimo usou para traduzir? Isso, irmão, você tem que saber.
Por quê? Você anda por aí com essa Bíblia debaixo do braço, aí o camarada fala, o que é isso aí, irmão? É a palavra de Deus. Mas se alguém te lançar uma pergunta dessa, às vezes tu nem sabe responder. Então a primeira tradução que nós temos em português, ela foi feita em 1681, na verdade ele terminou primeiro o Novo Testamento, depois ele não conseguiu, talvez você não sabia disso, mas João Ferreira de Almeida, que era um pastor protestante, ele não terminou de traduzir o Antigo Testamento. Ele terminou no livro de Ezequiel. Quando ele chegou no livro de Ezequiel, ele morreu. E o sucessor, o seguidor dele, continuou a fazer a obra. Olha só. Amém, irmãos? Então vamos aqui. A formação do canon. O que é canon? Está aqui, eu trouxe todas as palavras. Lá no hebraico, essa palavra canon, ela vem desse sentido aqui, ó. Na verdade, ela é uma palavra semítica, que significa cana, que era uma vara de medir. Paulo vai usar ela, por exemplo, em Gálatas capítulo 6, versículo 16, com o sentido de regra. Então, o que seria canon? Olhe para cá para você aprender. Canon, repita comigo, é a lista dos livros que foram considerados inspirados pelos judeus. Por exemplo, a tua Bíblia, pega a sua Bíblia, quem trouxe ela, levante aí, por favor. Amém, a maioria trouxe, graças a Deus. A Bíblia que está na sua mão, ela é chamada de canon. Canon é a lista dos livros que são considerados inspirados. Mas pastor, por que só 66 e não mais? Olha só, então, por que só 66 se no tempo que foram colocados os livros dentro da Bíblia, olhe para mim, por favor, tem mais de 400 livros de fragmentos que nós chamamos de apócrifos. O que é apócrifos? Apócrifos são os livros que, apócrifo no grego significa oculto, são os livros que os judeus não consideraram inspirados. Por quê, pastor? Porque não passou no crivo. Quando o judeu tem toda uma regra para um livro. Qual era a regra no Antigo Testamento para um livro ser escrito? Qual era a regra no Novo Testamento para um livro ser escrito? Então tem toda uma regra, todo um processo. Então por que mais de 400 obras não entraram dentro do canon? Né? Você vai saber disso também nessa noite. Olha só, qual a importância do canon? É relevante, pois vai abordar os livros inspirados que foram aceitos e que entraram no canon. Aí nós temos aqui dentro do Brasil, esses 3 canones aqui. Nós temos o evangélico. Nós seguimos, olhe para cá por favor. Nós seguimos o mesmo processo do judeu. O judeu ele só tem, por que o judeu não acredita? Porque o judeu só tem 39 livros. Ele não acredita que os 27 livros que nós usamos, que é o Novo Testamento, são inspirados. E por que os católicos têm 46 no Antigo e mais 27, se a gente só tem 39? Porque eles colocaram mais alguns livros que são considerados livros apócrifos, que eles chamam de livros deuterocanônimos, ou seja, são os novos livros inspirados. Na verdade, como eu expliquei para vocês, foi uma jogada na tradução de Jerônimo, porque quando Lutero cria a reforma protestante, eles estão perdendo muitos fiéis. Lutero começa a tirar muita gente de dentro da igreja católica, e eles então querem uma novidade para o povo, que não é muito diferente do que tem hoje, né? Hoje eles não fazem essa novidade assim, eles fazem com sincretismo, pluralismo e pragmatismo. Mas o que a igreja católica poderia fazer era trazer algo que viesse chamar. Então chamaram Jerônimo, o Papa mandou que ele fizesse essa tradução, e Jerônimo faz essa tradução e acrescenta mais. Só que o próprio Jerônimo, pesquisando historicamente falando, falou que esses livros apócrifos que os judeus não consideraram inspirados, só eram livros com conteúdos geográficos, culturais e históricos, mas que também não eram livros considerados inspirados. Amém? Então vamos lá. Olha só, pastor, aí eu tenho aqui, irmão, além do canon protestante, judeu e católico, eu tenho também um canon luciânico, o canon copta, o canon eslavo antigo, o canon georgiano antigo, o canon armênio e o canon armênio. Mas por que tudo isso? Tipo assim, ó, quando divide igreja oriental e igreja ortodoxa, agora tem uma igreja ortodoxa no Oriente e tem uma no Ocidente. Então, quando eles usaram, os primeiros textos foram traduzidos, a primeira tradução da Bíblia para um outro idioma, foi tirando do grego, foi tirando do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, que é a primeira tradução bíblica que aconteceu na história.
Só que quando a igreja divide, por exemplo, a igreja do Oriente, que tem mais judeus, a igreja agora ali já é cristã, mas é que formada por judeus que se converteram, e por cristãos que se converteram nas campanhas dos apóstolos e de Paulo, ela divide. Agora nós temos uma igreja no Oriente e uma igreja no Ocidente. Só que todas essas regiões, por exemplo, eles foram usando de outros pergaminhos, que você vai entender mais na frente, e eles foram criando seus canons. Por exemplo, a igreja católica não considerou alguns livros apócrifos, dos 400 ou mais que tinha na época, como inspirados, mas o canon luciânico usou. Então, cada um desses canões aqui, eles têm uma regra de seguir algum tipo de livro, para você entender. Por exemplo, se o nosso tem 66, 39 mais 27, se o católico tem 46 mais 27, alguns desses aqui podem contar no Antigo Testamento com 50 livros. Outros omitiram livros do Novo Testamento, outros tiraram o livro de Esté, porque em 1945, quando foi descoberto os livros de Qumran numa caverna, lá encontraram todo o Antigo Testamento em perfeito estado, menos o livro de Esté. Lutero, quando usou um pergaminho chamado Texto Recebido, Novos Testamentos, quando ele traduz a Bíblia para o alemão, o que acontece? Ele encontra esse pergaminho, mas Lutero não, ele queria tirar o livro de Tiago e queria tirar o livro de Esté. Por que queria tirar o livro de Tiago? Porque Lutero dizia que o livro de Tiago estava errado, que era uma palha, porque Tiago está ensinando naquele livro salvação por obras. Como ele defende um pensamento paulino de salvação por graça, então ele não aceita lá o canon. Amém? Tem que ser rápido, tem muita coisa aqui. Vamos lá. Posições sobre a formação do canon. Olha só. Como é que está escrito aqui? Não, meu irmão, para fora, no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. O canon que você tem na mão, a Bíblia que você tem na mão, ela surgiu por um processo meramente humano. Dr. Bart Ehrman, o maior teólogo hoje de crítico textual, ele seguiu um crítico textual, o pai dele na crítica textual foi encaminhando ele, mas como ele foi levado mais para o lado gótico, segundo o Dr. Rodrigo Silva, que é o arqueólogo adventista, hoje ele é ateu. O Efraim falou que ele está mais para o lado do gnosticismo, mas ele diz que ele é ateu. Dr. Bart Ehrman, que você vai já conhecer quem é esse camarada, ele diz que não tem como o Novo Testamento, a Bíblia que a gente tem, ser um livro inspirado. Porque ele vai encontrar erros e erros e erros e erros de tradução, viu? E por causa desses erros de tradução, ele vai dizer que não pode ser um processo divino, mas sim um processo meramente humano. Então a gente vai tentar reconhecer aqui, ó, o canon do Novo Testamento. Preste atenção nisso aqui, por favor. Por volta de 95 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento, quantos livros? Já eram reconhecidos canônicos, ou seja, inspirados tanto por católicos como por protestantes. Por que essa informação é importante? Porque eu tenho uma informação bem aqui, ó. Preste atenção. Antes de passar isso aqui. Vamos por parte para chegar até lá. Tem uma obra de Aristóteles que ela foi traduzida, só que quando acharam o pergaminho dela para traduzir essa obra, foi traduzida depois de 1500 anos depois. Ou seja, há um espaço muito grande. Se há um espaço temporal muito grande, fica muito mais difícil a interpretação. Mas se estima-se que, eles dizem que o primeiro livro traduzido foi Tessalonicense, escrito foi Tessalonicense, uma carta de Paulo, depois que eles terminaram. E o segundo foi o Evangelho de João. Cerca de 95, que data certinho no pensamento dos maiores estudiosos, Dr. F.F. Bruce, D.A. Carson, William Barclay, William Hendricks, todos os estudiosos do Novo Testamento, eles tendem essa data aqui, de 95 depois de Cristo, eles vão entender que por volta desse ano, ou seja, menos de um século, todo o Novo Testamento ele já estava traduzido. Isso é muito bom, porque 95 anos depois que Jesus morre, ou depois, porque os livros são escritos 35 anos depois. Depois que Jesus ascende aos céus, segundo o Dr. F.F. Bruce, que tem peso no que vai falar, ele diz que 35 anos depois começa a ser escritos os livros. Então, se é menos de um século depois, já é interessante. Por quê? Por causa da informação que vem agora. Ó, Irineu de Lyon,
em 180 depois de Cristo, já menciona que Mateus, Marcos e Lucas e João são os 4 evangelhos. Mas pastor, não entendi, agora tu vai entender. Se diz, o católico diz, ou o ateu diz, ou o crítico textual diz, que só foi feita essa lista aqui em 325 depois de Cristo em Nicéia. Mas eu já tenho um pai da igreja 180 anos depois dizendo que Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, você vai ver uma outra informação. Aí eles vão dizer o seguinte, a igreja cristã não precisou, que foi o que eu acabei de falar, não precisou chegar em Nicéia para dizer que os 4 evangelhos inspirados era esse que está na sua Bíblia. Irmão, olha que informação importantíssima. Como é que 180, por exemplo, quando Paulo fala assim, tem muita coisa aqui na cabeça. Quando Paulo fala assim, toda a escritura é divinamente inspirada. Ele escreveu isso em que livro da Bíblia? Isso, em Timóteo. Só que ele não está se referindo ao Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não foi escrito. Quando Paulo fala que toda a escritura é divinamente inspirada, ele está se referindo aos livros do Antigo Testamento. Porque os livros do Novo Testamento, eles já estão sendo compilados. Aí vem um pai da igreja, chamado Irineu de Lyon, e traz essa informação valiosíssima que nos ajuda a defender nossa fé diante de um cético liberal. Porque ele diz que 180, 200 anos depois, menos de 200 anos depois que Cristo subiu, essas cartas já eram circuladas nas igrejas, os cristãos da época já usavam ela e elas já eram consideradas inspiradas. Não deu glória porque tu não quis nessa aí, mas tudo bem, amém? Amém, irmãos? Então vamos lá. Então a igreja cristã não precisou chegar em Nicéia, já falei disso aqui. Olha só, a lista mais antiga que nós temos dos escritos do Novo Testamento, contendo os 27 livros, vai aparecer em 367, depois de Cristo, numa carta de Atanásio, que era bispo de Alexandria. Em 376, Eusébio publica novamente a mesma lista. Só que os católicos, ou melhor, os católicos não, os críticos liberais, os teólogos liberais e principalmente os ateus, eles dizem que esse cano foi inventado em 325 lá em Nicéia. E quem formou o livro que você usa não foi sacerdote, não foi Paulo, não foi os apóstolos, mas foi o imperador chamado Constantino. Isso não é verdade. Mas pastor, essas datas que o Senhor está mostrando aqui, elas são de 300 na frente, depois de 325. Calma, não se turbe o vosso coração. Vamos lá. Olha só, a primeira vez que apareceu essa lista no concílio, foi no concílio em 397. Preste atenção. A ordem dos livros. Já sabemos que as igrejas têm diferentes posições canônicas. Você já entendeu que cada igreja tem o seu canon, certo? Então, uma grande parte das divergências estão em 3 textos fundamentais. Preste atenção nisso aqui. Esse texto aqui, a Bíblia hebraica padrão está dividida em quantos livros? Como nas evangélicas. A gente segue o mesmo cano dos judeus. Preste atenção. A Septuaginta, que foi a primeira tradução, que é a edição mais utilizada hoje, que é desse camarada aqui chamado Alfred Raufs, que é a Septuaginta editada, ela vai basear-se em 3 manuscritos. Por exemplo, qual foi os manuscritos mais antigos que nós temos que se basearam na Septuaginta? Irmão, como é que acontece isso para você entender? Senão fica muito vago na tua mente. Por exemplo, como é que funciona essa questão? Eu vou traduzir a Bíblia. Por exemplo, você vai para uma tribo indígena, né? Só que o texto que está na tua mão aí, ele não foi escrito em português, viu? Ele está traduzido para o português. O texto original está escrito em grego, do Novo Testamento. Nós estamos tratando de Novo Testamento. O antigo foi hebraico e aramaico. Mas o texto que está na tua mão, aquele que Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu, Paulo escreveu, ele foi escrito na língua grega. Quem traduziu para o português foi João Ferreira de Almeida. Aí só que tem um problema muito grande. Qual é o problema, pastor? Na tradução já se perde muita coisa. Porque existem verbos na língua portuguesa que não existem no grego. Como é que eu vou traduzir algo que não existe na minha língua? Eu já vou ter que me amparar de algo chamado uma figura de linguagem para tentar trazer próximo. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem interessante. Os missionários que estavam em Papua Nova Guiné chegaram lá e foram traduzir inferno.
Só que lá, o que eles menos têm, porque faz 30 a 50 graus abaixo de zero. O que eles menos têm lá é calor. Então, o que mais maltrata eles lá não é o calor, é o frio. Vocês estão me ouvindo, sim ou não? Então, eles traduziram a Bíblia assim, ó. Na hora da tradução, eles colocaram assim, ó. E o inferno é frio, 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 frio. Para que eles pudessem entender. Numa outra cultura, eles não sabiam o que era mal. Sabe o que era mal na cultura? Eles não conheciam a palavra maldade. E como é que eu vou traduzir a Bíblia se uma das principais doutrinas da Bíblia é o pecado? Olha o que eles fizeram. Lá a maldade na tribo era, quando alguém matava alguém, eles pegavam a mandíbula do morto e penduravam na casa. Então alguém mau era alguém que pendurava mandíbulas. Quando eles foram traduzir o texto, eles traduziram assim, ó. O diabo é aquele que pendura mandíbulas. Você está entendendo isso? Então, olha o trabalho que um copista, que alguém que vai fazer o manuscrito tem. E eu estou falando disso aqui, irmão, de 4 séculos atrás. Eu estou falando de 2000 anos atrás. Eu tenho pergaminhos de 1080 depois de Cristo. Então, preste atenção. Quando a Septuaginta que foi a primeira tradução, olha como o Senhor Jesus faz. Porque o hebraico, 22 consoantes, a língua que é escrita de trás para frente. Porque o aramaico, língua dos persas, em 550 os persas dominam o mundo. Se eu domino o mundo, todo comércio é falado na minha língua, era como se fosse o inglês. Então tudo que é tratado agora é tratado no aramaico, tanto que o evangelho de Marcos tem influências e palavras muito fortes de aramaico. E agora 330, Alexandre o Grande toma o poder dos persas e domina o mundo. Então se eu domino o mundo, quem vai ser falado agora é o grego. Então Jesus usa o que Alexandre... Aí Paulo vai falar em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o seguinte: tudo tem que estar preparado, porque na plenitude do tempo o Messias vem. Você não está percebendo, mas o que Deus está fazendo ele está preparando o mundo para que Jesus venha. Aí ele pega a cidade de Alexandria, onde foi traduzido isso aqui. Lá tem uma biblioteca com 1 milhão de rolos. Quanto? Imagina isso. Eu não estou falando de 1 milhão de livros desse tamanho. Agora imagina na tua cabeça um rolo de 8 metros de comprimento. Agora imagine um lugar que tem 1 milhão. Porque lá, Alexandre Magno queria, dentro dessa biblioteca, um exemplar existente no mundo, de cada cópia. Aí ele vai dar uma ordem para os judeus e fala assim: olha, manda pegar os 72 mais sábios e manda traduzir. E por incrível que pareça, você vai dizer: que livro ele traduziu, pastor? Não, irmão, essa aí era para melhorar, mas tudo bem. Olha só, vamos lá, tem muita coisa aqui. Aí eu tenho aqui, ó, 3 pergaminhos para você. Um códice. Eu tenho o Códice Vaticano, preste atenção, que é datado do século IV depois de Cristo. Eu tenho o Códice Sinaítico, que é do século IV, e eu tenho o Códice Alexandrino, que é do século V. Essas cópias aqui, ó, preste atenção. Nós não vamos conseguir chegar em 100 slides de jeito nenhum. Preste atenção que eu vou falar para você. Por exemplo, o que Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas escreveu é chamado de, repita, autógrafo. Desses autógrafos, vocês sabem quantos existem hoje? Chutem aí. Nenhum. Ou seja, o texto que Paulo escreveu não existe mais. O texto que Lucas escreveu, original, não existe mais. O que nós temos são cópias de cópias, de cópias e de cópias. Por exemplo, quando Lutero traduz para o português, ele usa a Septuaginta para traduzir? Não. Ele vai usar um documento que Erasmo de Roterdã usou, chamado Novos Testamentos, e Erasmo de Roterdã nem usou a Septuaginta, ele usou o texto massorético, hebraico do Antigo Testamento. Então, por exemplo, aí eu tenho aqui todas as traduções de Bíblia que você possa imaginar: Genebra, Palavra-Chave, NVI, ARA, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, a TEB, todas essas versões, você pode observar o seguinte, ó, elas vão olhar para os textos mais antigos. Por exemplo, estava até brincando com o Efraim ontem. Eu falei: se tu chegar, hoje nós temos catalogados cerca de mais de 24 mil textos e fragmentos. Desses 24 mil textos e fragmentos de cópias do Novo Testamento, só 60 são completas. Quantas? O resto tudo é fragmento, são partes de João, parte dos Evangelhos, parte de Apocalipse, enfim. Então, como é que acontece? Por exemplo, você fala assim: pastor, eu tenho lá na minha casa 3.000 fragmentos do Novo Testamento.
Olha para cá para você entender, por favor. Eu tenho 3.000 fragmentos do Novo Testamento na minha casa, de todos os livros do Novo Testamento. Aí eu vou olhar para você e vou falar assim, irmão, eu tenho só um pedaço do Códice Vaticano. Eu já peguei os teus 3.000, já coloquei no bolso. Porque o que mais vale na tradução é o documento que está mais próximo dos acontecimentos. Então, se você tem textos mais novos, não interessa de quantidade. O que interessa são os textos mais antigos. Amém, irmãos? Bora lá, já tem gente dormindo, mas vamos acordar. Ó, esses contêm 53 livros, e mais que a Bíblia hebraica. São eles, esses livros aqui, ó. Eclesiástico, Sabedoria, Judite, Tobias, Baruque e os livros dos Macabeus, entre outros. Olha só o que eu vou falar para você aqui. Por exemplo, alguns livros da Septuaginta, como 1 Esdras, está vendo só? Por exemplo, a Septuaginta não foi a primeira tradução, mas a Igreja Católica não aceitou esses livros aqui como canônicos. Viu? Mas uma outra igreja ortodoxa anglicana já pegou esses livros e tem no canon deles. Por quê? Pastor, como é para um livro ser considerado inspirado? Você olha assim, pastor, o judeu ele olha e falou, gostei desse aqui, ele coloca. Não, irmão, eles vão pesquisar tudo. Eles vão ver cultura, geografia, se tem harmonização, se tem universalidade, se não se contradiz. Ele vê o texto, ele vê tudo. Depois que ele olha e deu para colocar, aí entra no canon. Aí você vai olhar aqui e vai dizer assim, ó. Quando Jerônimo traduz para o latim, em 1546, por decreto do Concílio de Trento, aí essa Bíblia se torna a Bíblia oficial da Igreja Católica. Eu já falei isso aqui no começo da aula. Mas foi oficializada pelo Concílio foi oficializada pelo Concílio e apresentava o Antigo com 46 livros e 39 do primeiro canon e 7 do segundo canon. Olha essa informação que eu tenho para você aqui. Pastor, como foi que Deus evangelizou Abraão? Chegou um missionário lá com uma Bíblia para ele e falou assim, toma Abraão, a palavra aí. Não tem palavra? E aí, uma vez um camarada falou assim, pastor, chegou comigo e falou assim, pastor, e se o missionário, se tiver um camarada numa tribo lá na Filipina, lá nunca chegou ninguém, ele nunca ouviu rádio, ele nunca ouviu internet, ele nunca ouviu televisão. E aí, se Jesus voltar, ele vai ser salvo ou vai ser condenado? Eu falei, você acredita nos escritos de Paulo? Ele falou, acredito, então ele está condenado. Por quê? Paulo 1, Romanos 1, 18 e 19 diz que os céus testificam da glória do Senhor e todos são indesculpáveis. Aí eu perguntei para ele assim, quem foi que pregou para Abraão? Foi algum missionário pregar para Abraão? Não. Revelação geral. Então começou assim, ó. O brasileiro pega o filho, meu filho, bora dormir, bora, coloca na rede e ele começa. Boi, 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 boi. O judeu não, ele coloca o filho e fala assim, vem cá que eu vou te contar uma história, como foi que Moisés abriu o mar vermelho. Assim que é com eles. Então passou. Palavra oral. O Senhor dá para Moisés a lei. O alfabeto hebraico é algo tão fora do comum que se você pegar até o códice do 4º século, não tem acentuação, não tem separação de palavras, não tem vírgula e é tudo em letra maiúscula. E para complicar mais ainda o trabalho dos tradutores, o alfabeto hebraico não tem consoante. Desculpe, não tem vogal. Ele é formado por 22 consoantes. Aí como é que eu vou traduzir? Por isso que até hoje eu não trouxe o pincel, eu esqueci, o nome de Yahvé não é conhecido, YHWH, porque eles não sabem se a tradução é Yahvé, Elohim, Jeová, eles não sabem. Por quê? Porque aí os maçoréticos criaram aquele texto hebraico lá e começaram a criar as vogais para que houvesse uma possível tradução. Eles foram com os judeus, por isso que o hebraico é considerado uma língua morta hoje. Eles foram com os judeus que falavam hebraico, pegaram e conseguiram, então agora eles têm um alfabeto que podem traduzir. E o material de escrita? Primeiro, diga pedra. Segundo, tábuas de cera e cerâmica. Quarto, papiro. Quinto, pergaminho. Sexto, papel. Até chegar aqui passou por um processo muito grande. Viu, irmão? Não desceu do céu, não. Aí vem papiro, pergaminho, o códice e os manuscritos. Até o século 3 depois de Cristo, que não tinha imprensa, porque a imprensa é só no século 4, 1436 com Gutenberg, era feito tudo na mão. Só que o problema, irmão, que agora quem foi inspirado foi só Mateus, Marcos e os que estão no Novo. O resto não é. E os monges que traduziram trabalhavam em condições muito difíceis. Ou seja, não tinha óculos, horas e horas e horas de tradução. Então, era quase impossível, tanto que o Bart Ehrman pega e diz assim, ó, a Bíblia não tem como ser confiável. Olha o que esse filho da mãe fala, desculpa a expressão.
Ele diz assim, a Bíblia não pode ser confiável, porque nenhum manuscrito não pode fazer a diferença desses 10 mil manuscritos, digamos, que vocês têm. Não existe 2 que não tenha erro. Mas você vai aprender a defender sua fé sobre isso hoje. É por isso que eu trouxe vocês aqui. E os autógrafos, que são um texto original, que ninguém tem mais. Olha só, aí eu tenho aqui esse códice. Esse códice aqui, ele foi descoberto quanto, irmão? Ó, em 1008 depois de Cristo, ele é a cópia mais antiga completa. Ele não é um fragmento, ele é uma cópia completa do Antigo Testamento. Existem cópias mais antigas do que ele. Por exemplo, o Códice de Alepo é mais antigo do que ele, mas não está completo. O Códice de Leningrado, que é representado pela letra L, quando você estiver lendo um livro de teologia, que aparecer assim, Códice L, você já sabe que é Códice de Leningrado. Ele é de 1080 e ele é uma cópia completa. Ó, 1008, obrigado. Os rolos do Mar Morto. Aqui mudou a história da Bíblia para sempre no planeta Terra. Viu? O que é, pastor? Em 1947, foram encontrados o quê? Fale alto, irmão. De quê? Cerca de 15 mil fragmentos. Irmão, foi encontrado em 1947 textos lá do tempo de Jesus, dentro de uma caverna, numa comunidade chamada de Qumran, por isso que ficou com o nome, Pergaminhos de Qumran. Ó, tinha lá 15 mil fragmentos de livros, mais 500 livros apócrifos. E esses textos encontrados eram 1000 anos mais antigos do que o texto, do que esse aqui, ó. Se esse aqui era o mais antigo completo, quando descobriram os códices aqui na caverna de Qumran, esses que acharam eram 1000 anos mais antigos do que aquele. Mas, irmão, tu não deu glória porque tu não entendeu, eu acho. Olha só, preste atenção. A Bíblia hebraica que hoje usamos é a Bíblia Stuttgartense, certo? Que foi editada na cidade da Alemanha, em 1967. Ela reproduz o Códice de Leningrado. Ela usou aquele texto do Códice de Leningrado para fazer a sua tradução. Só que quando descobriram Qumran, fizeram outras traduções do antigo, porque agora temos pergaminhos mais antigos. Aí nasceu a Bíblia de Quinta. Ó, que ela já vai usar o Códice de Leningrado, mas já vai usar também os códices que foram encontrados em Qumran. Então agora eu não tenho só um documento para fazer a Bíblia, agora eu tenho 5.000 manuscritos para me comparar para fazer a minha tradução. Olha o que foi que o Senhor fez. Preste atenção. E o Novo Testamento grego? Temos hoje em torno de quanto? Desses 5.000, só quantos são completos? Tá. Em latim nós temos mais 10.000. Eu tenho umas informações boas lá no final. Vou correr aqui, senão não vai dar tempo. Preste atenção. Nós podemos confiar nas cópias? Por exemplo, vou perguntar para você. Esse livro que está na tua mão aí, isso choca alguns, né? Tem erro. Vocês têm medo de falar, irmão? Esse livro que está na tua mão aí, tua Bíblia, traduzida para o português, tem erro. Quem acha que não, diga amém. Tem, e muito. Como assim, pastor? O senhor está falando que a Bíblia, preste atenção, para você não sair daqui com uma informação errada. A Bíblia que Deus deu, inspirada para Paulo, Mateus, que nós chamamos de autógrafo, a original, não contém nenhum erro. Mas você não tem, nós não temos, infelizmente, esse documento nas nossas mãos. O que nós temos é uma tradução de João Ferreira de Almeida. E essa tradução tem milhares de erros. Como assim, pastor? Me fale um, só para você entender. Quando João Ferreira de Almeida traduz assim, ó, o príncipe deste século. Satanás reina 100 anos? Sim ou não? Ou ele reina mais de 100 anos? Então Satanás não é um príncipe de 100 séculos. O certo da tradução seria, ó, o príncipe desta era. Porque ele reina um tempo indeterminado. Você está vendo como ele errou a tradução? É esse tipo de erro que eu estou falando. Não é que o texto não é a palavra de Deus. São o que nós chamamos de variantes textual. E está cheio de erros. Nós vamos ver alguns já já. Olha só, regra seguida por um judeu. Aí eu perguntei para você aqui, preste atenção por favor. Eu posso confiar nas cópias? Irmão, tem que tirar chapéu para judeu. Olha o processo de cópia.
Era quase impossível uma cópia deles ter erro, por causa disso aqui que você vai ver agora. Olha o que eles faziam. Preste atenção. Quando eles estavam, por exemplo, vamos compilar o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, a Torá, a Lei, o Pentateuco. Eles faziam o seguinte, ó. Depois que eles faziam, eles contavam o número de palavras e letras de cada página. Vamos começar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando terminava, o copista ia contar quantas palavras deu no texto que ele estava usando e quantas palavras deu na cópia. Preste atenção. Por isso que as cópias são seguras. Depois que ele fazia isso, ele era proibido de copiar de memória. Ah, eu já sei o que diz em Gênesis. Não, ele era proibido, ele tinha que estar olhando. Outra, se o copista cometesse um erro, por exemplo, eu errei uma letra no alfabeto grego, um gama, ele tinha que destruir toda a página e começar do zero. Se ele errou um acento, um aleph, um bet, um gama, ele tinha que destruir e começar do novo. Tá, pastor? Olha essa. Se ele cometesse 3 erros, por exemplo, estou no último livro, Deuteronômio capítulo 34. Se na última folha ele cometesse 3 erros, ele voltava lá para o Gênesis capítulo 1 e começava tudo de novo. Essa merece uma palma, irmão. Essa merece uma palma. Por quê? Porque, isso é lindo, porque você vê o cuidado e o respeito, porque eles não estão traduzindo a Ilíada de Homero ou um conto de Sófocles e Platão. Eles estão traduzindo o texto que dá vida e vida com abundância. Eles têm respeito que é a palavra de Deus. Quando eles estão traduzindo, segundo uma tradição judaica, que eles chegavam no nome Yahvé, que é o nome do Senhor que não tem tradução, quando chegava, eles copiavam, depois eles largavam a caneta, não escreviam mais com ela, eles iam se banhar, porque eles tinham falado ou pronunciado o nome do Senhor. Viu? Só para você ver o respeito. É igualzinho o povo brasileiro, né, irmão? Olha só. E a situação do Novo Testamento com outras obras greco-romanas? Por exemplo, para algumas dessas obras, nós vamos ter algumas manuscritas bastante afastadas. Olha esse exemplo aqui, ó. Esse livro aqui. Se a Bíblia tem cerca de 24.000 ou mais pergaminhos de cópia, o segundo livro mais traduzido do mundo é esse aqui, ó. Como é o nome dele? Olha quantas cópias tem. Só 500. A Bíblia tem mais de 24.000. Viu? Olha só. Quando Aristóteles, que viveu nesse tempo aqui, ele é contemporâneo de Neemias, viu? Aristóteles é contemporâneo de Confúcio, de Neemias. E ele viveu muitos anos. Ó, era para a gente falar de tudo isso aqui. Preste atenção aqui, por favor. Por exemplo, o primeiro Novo Testamento na história da igreja, a primeira Bíblia do Novo Testamento na história da igreja que foi traduzido, foi o Novo Testamento na era Gutenberg, né, que é a era da imprensa. Foi esse camarada aqui chamado Erasmo de Roterdã. Essa obra dele foi publicada em 1516 e o título da obra era Novo Instrumento. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante porque vai fazer uma diferença muito grande. Era uma edição bilíngue, latina e grega, e Lutero, quando foi traduzir para o alemão, e João Ferreira de Almeida, quando foi traduzir para o português, usaram esse texto de Erasmo de Roterdã. Por exemplo, Lutero não usou a Septuaginta em nenhum texto massorético. Lutero usou o texto de Erasmo de Roterdã, que é chamado de Novo Testamento, ou texto objetivo. Então Ferreira e Lutero usaram a cópia de Erasmo, viu? Você, por exemplo, se alguém perguntar para ti, qual foi o texto grego que João Ferreira de Almeida usou para traduzir a Bíblia para o português? Tu já sabe que o texto que João Ferreira de Almeida usou para traduzir para o português foi o texto de Erasmo de Roterdã. Amém? Lutero traduziu em 1521 para o alemão e Almeida em 1681 para o português. Ambos usaram o textus receptus, texto de Erasmo. O Novo Testamento que usamos hoje. O Novo Testamento que nós usamos hoje, ele tem em 2 documentos. Hoje, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou esse texto que é chamado de Novo Testamento grego, que é um grego mais erudito, mais usado para teólogos e seminaristas. E esse Novo Testamento grego aqui,
Desculpe, esse aqui é mais popular, viu? É mais tranquilo, como se fosse um grego popular, o koiné. Mas esse aqui, esse Novo Testamento grego aqui, ele é uma edição que já tem vários outros pergaminhos que ele vai fazendo a distinção, a crítica, a distinção do lado. Então, esses são os textos que nós usamos para traduzir para o português. Pastor, e o que é variante textual? Deixa isso aqui lá para o final. Preste atenção. Olha só. Você pode ler isso aqui, por favor? No 3. 1, 2, 3. Por exemplo, eu acabei de falar, eu perguntei agora, você acha que a Bíblia tem erro? Você falou, não, tem. Esses erros são chamados de variantes textuais. Não é erro de Deus, é erro do copista. Foi na hora da tradução, viu? Por exemplo, isso é um grande ponto que os teólogos usam, os ateus usam contra a gente. Então, o que é uma variante textual? Segundo os editores, o Novo Testamento grego tem 1438 palavras. Viu? Tem cerca de 1000... Não, essa informação aqui está errada, não é isso aqui. Essa informação aqui está errada, não é esse número aqui. Eu tenho a informação certa no slide lá na frente. Desculpe, não é essa informação aí. Mas não, vamos lá na frente você vai ver. Olha só. O texto grego, digamos que nós temos hoje cerca de 138 mil palavras. Esse é o número. Quanto? Sabe quantas variantes textuais os críticos acharam num texto de 138 mil palavras? Eles encontraram de 100 a 400 mil variantes no texto grego. Por causa disso, meu irmão, isso aqui dá muita onda. Por causa disso, esse camarada bem aqui, preciso pegar ele aqui agora para você ver. Você vai conhecer agora ele. É muita coisa, irmão. Isso aqui tem que ser um mês de seminário para tradução Peshita, tradução de Jerônimo, Vulgata, tradução de John, primeira tradução do inglês, primeira tradução do alemão, segunda tradução do inglês, tradução de Genebra ampliada. Deixa eu pegar esse camarada aqui. Olha as nossas traduções aqui, Vou terminar com elas. Olha só. Está aqui. Deixa eu só pegar aqui a crítica textual para você entender, por favor. Dá um glória aí, irmão. Não dorme não, pelo amor de Deus. Está aqui, Esse camarada aqui, como é o nome dele? Como é o nome dele? Bart de Herman. Olha a frase que ele falou por causa daquela informação. Existem cerca de 138 mil palavras no texto grego que você usa, no Novo Testamento. Existem cerca de 100 a 400 mil variantes no texto que você tem, para não chamar de erro. Aí ele falou o seguinte, as variantes textuais superam o número de palavras do Novo Testamento. Não há sequer 2 manuscritos iguais. Esse camarada, usado vocês sabem por quem? Falou que na nossa Bíblia tem mais erro do que palavra. Você já imaginou uma coisa dessa? Tá. Como é, pastor, que a gente vai se sair disso aqui? Logo, olha a outra frase dele. É impossível saber como seria o texto original. Ele fala, nós não temos o autógrafo, então é impossível, porque não existe um pergaminho que seja igual ao outro. Por mais que vocês tenham tantos, tá, beleza. Olha só. Aí ele disse aqui, vai piorar mais um pouco. Os monges mudavam o texto para agradar os papas e os reis. Viu? Em dezembro de 2008, essa revista aqui, cadê, meu Deus? Lançou essa de capa. Olha o que foi. Quem escreveu a Bíblia? Olha o que esse camarada chamado José Francisco Botelho colocou. A religião diz que ela veio de Deus, mas novas evidências revelam como os textos sagrados foram escritos e manipulados pelos homens. Conheça os verdadeiros autores da Bíblia e o real significado que eles disseram. Porque
a super interessante falou isso aqui? Por causa disso aqui, ó. Baseado nessa informação que os monges mudavam o texto na hora da cópia, porque só quem fazia as cópias eram os monges. Eles ficavam horas e horas e ele diz que eles faziam as cópias de acordo com o que o Papa ou os reis queriam. Aí é super interessante, pegou todos os argumentos de Bart Ehrman, viu? Quando ele fala de 100 a 400 mil erros, assusta ou não assusta, irmão? Poxa, pastor, o camarada está dizendo que a Bíblia que eu tenho é uma farsa. Você já imaginou uma coisa dessa? Calma, irmão, nós vamos sair, vamos desenrolar esse manto aí, não se frustre, não. Isso aqui é interessante demais. Olha só, ele fala que tem mais erro na tua Bíblia do que... Ele joga no chão e diz que o texto não é inspirado. Olha isso. Mas ele não diz que 99% dessas variantes são mudança de letra ou de palavra que não mudem absolutamente nada o sentido do texto. Como assim? Deixa eu te explicar agora dentro da história. Como os monges iam traduzir, eles tinham um lugar muito escuro e de ruim acesso. Eles dormiam 6 horas por dia. Eles levavam de 1 a 2 anos para fazer uma cópia completa da Bíblia, porque eles escreviam numa letra gótica. Era todo desenhado. Então, quando os monges faziam isso, sempre que eles faziam, é normal, eles erravam o quê? Por exemplo, eles colocavam 2 letras, eles confundiam. Quando um versículo terminava com uma mesma palavra, às vezes eles pulavam um versículo. Ou seja, eram erros pequenos de repetir letra, ofuscar letra, tirar letra. Nenhum erro mexeu em nenhuma doutrina do cristianismo. Nunca. Dá um glória, irmão, que isso é maravilhoso. Nenhum desses erros, por mais que fossem. Por exemplo, para você entender isso aqui é muito interessante para você entender. Olha só o que eu estou falando. Depois eu volto para cá para esse camarada aqui. Por exemplo, eu vou falar aqui que eu já tenho de cabeça. Lá em 1 João, capítulo de número 5, tem um texto. Abre aí, por favor, o texto. Abre aí todos, por favor. 1 João, capítulo de número 5. Perto de Gênesis. Aleluia. Versículo de número 6, 7. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Quem é que tem o versículo de número 6 em colchete? Qual é o versículo que está em colchete aí? Do capítulo de número 5. Essa NVI não traz. Tem que ser uma Almeida Revista e Atualizada. Leia aí o 7, por favor. Cadê o microfone? Aqui para ele ler aqui para mim, rapidinho. Aqui, ó, Gabriel, aqui na frente. Só o verso que está entre colchete. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes são 3, são um. Bom, tá bom. Muito obrigado. Qual é esse verso aí, Gabriel? 7. Quem é que tem na Bíblia aí esse versículo em colchete? Levante a mão. Ó, um monte de gente tem. Por quê? Por que está em colchete? Porque a crítica textual, que é o papel desse camarada chamado Bart Ehrman, diz que o monge alterou. Por exemplo, João foi escrito no 1º século depois de Cristo, sim ou não? No 1º século depois de Cristo já tem entendimento de trindade? Não, a doutrina da trindade é muito mais na frente. Então como é que está lá? Por isso que está em colchete. Porque esse texto não está no texto original. Então o que acontece? Ele diz, olha, eles mexeram. Só que, por mais que ele mexeu e acrescentou, quando o outro, olha que coisa interessante, irmão. Quando o outro monge ia trocar o cargo para continuar o pergaminho, porque eles faziam isso, eles colocavam na nota de rodapé assim, ó. O filho do cão não mexe no texto. Que o texto é inspirado, ele não precisa da tua ajuda. Você já imaginou isso? Preste atenção. O versículo está aí. Foi um pensamento de um monge já incitando a doutrina da trindade. No texto original não existe. Mas a igreja não deixou de ser trinitariana e acredita na trindade, porque outros textos dão base para a trindade na Bíblia. Então são erros. Isso eles falam que são erros. Isso não é erro.
Isso são variantes. Isso foi pensamento. O texto bíblico é confiável. O texto bíblico, ele é verdadeiro. Tem um outro exemplo aqui, nós já vamos terminar, irmão. Já estou terminando. Vou abrir para os irmãos fazerem pergunta. Que não vamos dar tempo mesmo. Olha só. Preste atenção. Só que o pai desse camarada na fé, chamado Bruce Metzger, que foi com quem Bart Ehrman estudou, ele disse o seguinte, para você dar glória aqui, ó. De qualquer modo, nenhuma doutrina fundamental da fé cristã depende dessas poucas passagens em que há incerteza textual. Por mais que haja muitas passagens com incerteza de tradução, nenhuma compromete a nossa fé. Viu? Para que o camarada super interessante saiba disso também. Aí ele disse aqui, ó. Leia aí, Efraim, para mim em inglês, por favor. Ele estudou com esse senhor, que é considerado até hoje, morreu em 2007, em fevereiro de 2007, o maior crítico textual da história do planeta Terra. Aí o que aconteceu? Ele saiu e começou a duvidar da fé dele e começou a virar ateu. Aí ele disse assim, ó, o próprio Bart Ehrman falou o seguinte, a despeito das acentuadas diferenças entre os manuscritos, os acadêmicos estão convencidos de que nós podemos reconstruir a mais antiga forma das palavras do Novo Testamento com razoável precisão. O mesmo que duvida hoje, há tempos atrás, lançou essa frase dizendo que os acadêmicos têm poder de pegar todos os manuscritos e aprovar e confirmar que a Bíblia é segura. Ou seja, ele mesmo está se contradizendo naquilo que ele está falando. Viu? Não deu glória porque tu não quis também, mas tudo bem. Olha só, vamos terminar aqui. O Novo Testamento é um livro mundialmente conhecido, rapidinho para te dar glória, como o livro que mais cópias tem antes da invenção só de manuscrito grego, só de manuscrito grego, nós temos quanto? Se somarmos as cópias livres, como latim, sírio, copta, egípcia, todas as outras, nós temos mais de 24 mil textos traduzidos da Bíblia no mundo. Olha só isso aqui, para dar glória, irmão. A Ilíada de Homero, que é a segunda, tem 643. As outras obras, Demóstenes e Sófocles, só tem 200 exemplares, e daí para baixo só vai diminuindo. Ou seja, o segundo livro mais traduzido do mundo tem 600 cópias. Nós temos 24 mil textos comprovando a existência da palavra do Senhor. Olha só, coisa tremenda isso aqui. Entre comprovar a veracidade da Bíblia, desses livros e da Bíblia, o que é mais fácil comprovar? A Bíblia ou os outros livros? Pronto, toma na cara deles então. Olha só, outros pontos fortes em nosso favor. A atualidade dos textos bíblicos. Meu irmão, como é que pode? Tu abre esse livro, parece que ele vai ser escrito amanhã ainda. Tu pega um livro de história, pode pegar 10 anos, ele não presta mais, joga fora, porque muda tudo. Aqui não muda, parece que Paulo está escrevendo hoje. Dr. Billy Graham falou assim, ele é tão atual, ele é mais atual que o jornal que vai ser lançado amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o ponto forte, a harmonia. Camarada, Salomão é um rei, Amós é um boiadeiro, Paulo é um doutor, Pedro é rude, pescador. Escreve numa total sintonia, numa total harmonia, ninguém se contradiz, é tudo perfeito. Dá glória, pelo amor de Deus. Verdade científica, nunca, em mais de 50 anos de pesquisa científica, nunca uma verdade científica da Bíblia caiu por terra. Nunca, viu? Outra, a história e a arqueologia só tem confirmado com os achados arqueológicos que a Bíblia verdadeiramente é a palavra do Senhor. Amém? Eu pulei quase toda a palestra. Eu quero que alguém, se tem alguém para fazer pergunta, por favor, levante a mão assim, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Nós temos aqui 20 minutos para os irmãos que quiserem perguntar alguma coisa, se anotaram alguma coisa, fazer pergunta de alguma coisa, aproveite, irmão. Não fique com vergonha, não. Pode ser pergunta simples, pode ser qualquer coisa. Tem alguém que quer? Sem briga, pessoal. Pega o microfone, por favor, levante a mão aí. Leva o microfone para ele lá, todo mundo possa ouvir. Pode falar, meu irmão. Eu quero saber sobre esse aí que estava se tornando já ateu. Ele continuou? Ele ficou ateu? Como é que é? Ele está à toa agora. Ele continua ateu, tá mais levado para o lado do gnóstico, né? Pode levar outra, porque falar lá atrás.
Gente, o ateu, ele é mais crente do que o crente. Ele só precisa saber disso, ele não sabe. Como assim? Para o camarada crer que tudo isso que tem inteligência age em perfeita sintonia, vindo do nada, ele é mais crente do que o crente. Pode falar lá, meu irmão. Boa noite, pastor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida que eu encontrei no primeiro livro, em Gênesis. Gênesis fala, no primeiro capítulo, ele fala que Deus criou o homem no 6º dia, descansou, mas depois, no segundo capítulo, ele fala que ele fez o éder e formou o homem do barro. No começo ele criou, e no segundo ele formou. Existem 2 populações criadas, tanto a população antes do éder como a do capítulo 2, quando ele fez o homem do pó da terra. Eu acredito que o que ele quer enfatizar são os 2 verbos hebraicos, bará e azar. Bará é criado nada, e azar é criado do inexistente. Por exemplo, Deus criou, bará, criou do nada, e Deus formou, azar, formou de algo já existente. O que acontece no texto é que o Senhor está querendo mostrar que coisas são feitas do nada, do poder, e disse Deus, haja, houve do nada, do inexistente, e coisas estão sendo criadas de algo que já existem. É como se ele tivesse falando que Adão foi feito no 6º dia, mas depois ele volta para falar como foi que aconteceu a criação. Ele vai descrevendo a criação. Ele diz antes que foi no 6º dia, aí depois ele começa a narração e descrever como é. O senhor está falando, eu já estou entendendo o raciocínio da sua pergunta, porque lá na frente vão aparecer gigantes, não é isso? Nem tanto assim. É porque no livro de Levítico, quando ele fala, ele coloca a lei para Moisés. Se ele tem aquela lei e para ele coabitar com as irmãs ou com a mãe seria incesto e seria pecado, por que ele abriria um precedente no capítulo de Gênesis e falaria diferente no livro de Levítico, quando ele diz que não poderia chegar a sua irmã, ou a filha do seu pai, a filha da sua mãe? Ele fala nesse capítulo lá. Porque a lei só é institucionalizada em Moisés. Exatamente. Mas e no Gênesis não tem instituição de lei. A lei existe só moralmente. Exatamente. Isso me confundiu, porque se Deus achava em Levítico que isso daí era contaminação, porque no começo poderia ter essa possibilidade dos irmãos coabitarem com as irmãs para popular a terra? Sim. É uma tese que se tem, que Caim teria coabitado com uma de suas irmãs para ter geração, porque não aparece a mulher de Caim. Exatamente. Só que a gente não pode entender, porque lá na frente, como o senhor bem disse, a lei vai proibir isso. Como incesto. Só que pode estar mostrando que Deus criou Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. Mas se você vê lá na frente, Abraão aparece com 936 anos. Ou seja, está multiplicando e está multiplicando. Aí já deu um tempo para... Perdeu-se Deus está focando naquela família. Deus está focando naquela família, mas o processo de criação, ele está continuando, entendeu? Tipo assim, porque senão eu vou ter 2 respostas. Ou ele casou com a irmã dele, porque o texto bíblico vai se calar, ou a criação está sendo continuada, está acontecendo, está nascendo gente, estão criando, estão procriando, porque se você vê os patriarcas, eles viveram 900, 800, 700, 936, 926, que foi o tempo que Adão viveu. E não se esqueçam que a pergunta é sobre Novo Testamento. Exatamente, não, mas a Bíblia é um contexto total. Sim, não, mas então, a palestra hoje é Novo Testamento. Então a pergunta tem que ser sobre Novo Testamento. Mas essa era uma dúvida que eu tinha. Ok, tá bom, agradeço. Aqui o irmão aqui na frente, por favor. Sim. Boa noite, pastor. Boa noite. Graça e paz. A minha dúvida é em relação ao livro de Tiago. Existe uma contradição aparente quando Tiago aponta a questão da fé e das obras, e hoje é um tema bastante discutido, e o senhor mencionou aí rapidamente algo sobre Tiago, quando essa parte, essa curiosidade histórica, né? Como foi que isso começou, como foi que Tiago se encaixou nessa questão, né? Foi considerado um texto inspirado, como foi que começou essa aparente contradição? Eu queria que você pudesse tecer algumas palavras sobre esse Sim. Tema. Por exemplo, não sei se tu observou no começo dos slides que, bem antes de Lutero traduzir, já tinham pais da igreja citando os 27 livros e Tiago já estava no meio. A questão da aparente contradição é realmente uma aparente.
Que se você ler o texto de Tiago, a Igreja Católica vai usar o texto, a teologia católica toda é baseada no livro de Tiago. Porque justamente pelo texto que o homem tem que conseguir a salvação pelas obras, né? E fala que está uma contradição, que é com Paulo, que Paulo diz que a salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é pela graça, que é pela fé mediante o sacrifício de Cristo. Mas se você pegar o texto de Tiago, vou responder a primeira parte da pergunta, você vai ver que lá no texto não tem contradição, porque lá ele usa dois exemplos de fé salvífica. E a fé que ele usa como exemplo é a fé de Raabe e a fé de Abraão. Aquela fé que ele fala lá é fé salvífica. Por que ele fala que a fé sem obras é morta? Porque é impossível, biblicamente, eu crer em Jesus e não ter obras. Mas não é a fé que, não é a obra que me salva. Eu sou salvo, por isso eu faço a obra. Amém? Então, dentro do canon, como Lutero está saindo de uma reforma, e a Igreja Católica tem um livro de Tiago como base, ele pega Tiago e não aceita Tiago como livro inspirado. Por isso ele tira Tiago do canon. Mas os pais da igreja lá atrás já tinham Tiago como um livro inspirado. Tanto que as outras traduções mais na frente não vão ter problema nenhum. Por exemplo, quando o William Tyndale traduz a primeira Bíblia para o inglês, ele não vai ter problema nenhum de pegar Tiago e colocar Tiago como livro inspirado. Porque depois, a Bíblia de Genebra, que já vai ter mais um aparato crítico com pensamentos de Calvino, Calvino vai reconhecer Tiago como livro inspirado. Então, eles já vão pegar esses livros e for. Porque o único livro que Lutero não reconheceu foram dois, na verdade. Foi Tiago e o livro de Esther. O restante todo, mas acredito que seja, dentro do meu pensamento, pelo que eu li, por essa discussão da Igreja Católica basear sua teologia, principalmente de soteriológica, em cima do livro de Tiago e na salvação por obra. Porque até hoje, se tu chegar com um católico, ele é assim, ó. Se tiver algum aqui, se converta, porque não tem como. Se você chegar com um católico, ele fala assim, ó. Ele vai, se prostitui, bebe, fuma, se droga, trai a mulher, e quando é de manhã ele pega 100 cesta básica, vai entregar no orfanato e fala assim, estou livre. Beleza. Então, o pensamento dele é assim, ele chega na missa, ele não dá um pio, ele não dá uma piscada. Quando termina, ele tira o cigarro do bolso, porque ele acredita que a salvação dele é por boas ações. E Lutero está saindo disso. Ele falou assim, como é que eu estou a minha vida todinha subindo essa escada de joelho, orando no milho e eu não sinto paz? Aí quando ele descobre, estudando Romanos capítulo de número 3, que caiu a escama do olho dele, que ele viu que, porque ele tinha raiva de Deus. Para ele, Deus era injusto, porque Deus não matava. Se Deus era justo, ele tinha que matar todo mundo. Aí quando ele descobriu que a justiça de Deus é Cristo, aí ele falou assim, acabou, Igreja Católica, bye bye. Aí a reforma protestante nasceu. Espero ter contribuído. Amém. Amém. Mais alguém? Efraim, olha, vigia, viu? vigia que tu é daqui. Eu tenho uma pergunta para fazer, pastor, porque essa pergunta ela é recorrente no nosso meio, principalmente no meio das pessoas que ou estão querendo se converter ao cristianismo, mas ainda não têm bases científicas, históricas e arqueológicas suficientes, ou isso confunde muito a mente dos cristãos, né, que estão estudando a palavra do Senhor. A pergunta é a seguinte: o texto base do nosso seminário é justamente a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né, que diz que toda a palavra é divinamente inspirada. E como o senhor falou no meio da sua palestra, o próprio Paulo não estava se referindo ao Novo Testamento, visto que ainda estava em período de compilação, e que ele estava se referindo ao Antigo Testamento, porque já era uma obra que estava completa. Então, se baseando no pensamento de Paulo, quando escreve a Timóteo, quais são as evidências cabais que nós podemos usar para dizer que o texto do Novo Testamento é tão inspirado quanto o texto do Antigo Testamento? Para mim, as evidências principais é que, bem logo depois, no curto período que elas já são traduzidas, como nós vimos na palestra, de 40 anos, elas já foram circular entre os crentes da época. Por exemplo, tem muitas pessoas que dizem que Paulo escreveu para Éfeso, mas o William Barclay defende que Éfeso não foi escrito para Éfeso, mas sim para todas as igrejas. Por quê? Porque no pergaminho original não tem lá a palavra aos irmãos de Éfeso. Foi acrescentado. Então, Efraim, essas cartas elas circulavam nas igrejas já. Por elas circularem, quem lia essas cartas já tinham e recebiam ela como livros e cartas inspiradas.
E o mais importante falar que tem textos bíblicos que Lucas está citando Paulo, e que Paulo está citando Pedro, e Pedro está citando Paulo, já declarando que os textos que ambos escrevem são textos inspirados. Então isso não foi algo que a igreja já daqui contemporânea ou nos concílios que tiveram aceitaram. Isso já foi bem recente ali dentro daquele tempo. Ou seja, os próprios cristãos daquela época, os contemporâneos deles, ou os pais da igreja, já recebiam esse texto como textos inspirados. Isso foi passando, e chegou até hoje, a gente está dando glória, porque o Senhor é fiel. Amém? Mais alguém? Bora, pessoal. Está terminando já. Olha, o irmão quer falar lá. Estou orando para ninguém falar o que eu não sei. Graça e paz, boa noite a todos. Na verdade, são duas perguntas. Há a possibilidade de alguns dos livros do Novo Testamento ser escrito em hebraico? Tem alguns teólogos que defendem que Mateus e algum outro, parece que Hebreus, foi escrito em hebraico, depois traduzido para o grego. A segunda pergunta é o autor da carta aos Hebreus. Muitos pais da igreja defendem que Paulo, e alguns outros que seria Apolo e Priscila, outros que eles citam. Seria Paulo mesmo? Tem algum índice, alguma referência de alguns textos originais que podem mostrar? Vamos lá, a primeira pergunta. A primeira pergunta eu esqueci. Tem algum livro em hebraico do Novo Testamento, escrito originalmente? Era quase impossível ter um livro em hebraico no tempo de Jesus. Por quê? Com a helenização de Alexandre o Grande, o hebraico ele só era falado por judeu e dentro da sinagoga. Existe uma fonte que o Evangelho de Marcos teria sido escrito em aramaico, mas isso foi só uma hipótese, nunca foi descoberto esse documento. Então, pela helenização, inclusive a Septuaginta ter sido traduzida para o grego, era quase impossível Mateus ou qualquer outro livro ter sido escrito na língua hebraica. Foi escrito na língua grega e no grego koiné, que era um grego mais popular. Em relação à carta, à Epístola aos Hebreus, como você bem falou, alguns dizem que foi, eu já vi autores dizendo, inclusive, que Lutero tinha escrevido a carta aos Hebreus, Príscila, Áquila, o próprio Paulo. Alguns teólogos, o primeiro que colocou o pensamento na história, que foi um pai da igreja, que colocou que Paulo tinha escrito judeu, na verdade, foi na edição da Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, agora você vai achar graça dessa informação que eu vou falar, foi a primeira Bíblia na história que colocou Paulo como o autor de Hebreus. E o Dake confirmou que era ele. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas o autor da Bíblia Dake confirma que a Epístola de Hebreus é escrita por Paulo. Só que a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, por exemplo, os mais requisitados e mais pesados no meio acadêmico do Novo Testamento, nenhum conceitua, por exemplo, William Barclay, William Hendricks, D.A. Carson, Dr. Russell Shedd, Augusto Nicodemos, Dr. Hernandes Dias Lopes, todas essas pessoas são os mais requisitados, nenhum dão autoria a Hebreus de Paulo. O Efraim tem um amigo que está fazendo um doutorado, e está fazendo um doutorado sobre... E está fazendo um pós-doutorado sobre Hebreus para afirmar no pós-doutorado a tese dele que Paulo é o autor da carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo porque tem muitas semelhanças e o conhecimento puro do Antigo Testamento que só Paulo poderia manusear bem. Mas eu parto do pensamento e fico com a maioria, né? Quem sou eu perto desses homens, mas eu fico com o pensamento dos maiores e acredito que ainda não foi confirmada que foi Paulo. Então, aqui, uma vez a irmã falou assim, porque Paulo escreveu o Hebreu. Aí após o culto eu disse para ela, irmã, a senhora não tem certeza, não fale. Né? Porque é complicado assim. Amém? Mais alguém? Quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Vamos lá, pessoal. Estamos terminando. Levante a mão, você está com vergonha? Tem pergunta aí? Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Por favor. Amém. Então vou encerrar. Evangelista Luiz. Irmãos, olha só já encerrei, já parei aqui. Eu tinha aqui todas as traduções, da primeira tradução até o nosso português. Tudo muito bom, só que realmente, a minha fé foi muito pequena. Nós não temos tempo, viu? As principais traduções estão todas aqui, mas infelizmente nós não temos tempo, vai ficar para uma próxima oportunidade.
para a gente trabalhar. Eu peço que você venha amanhã, porque amanhã o tema é de suma importância. A gente vai falar sobre os perigos da teologia liberal. Pode ligar a luz lá para mim, por favor? Ei. Nós vamos falar sobre os perigos da teologia liberal, né? A gente tem que se defender. Dr. Bultmann, Dr. Paul Tillich, esses camaradas têm criado muita interrogação na mente dos crentes, né? Eles pegam os textos literais, por exemplo, o que é que o teólogo liberal diz? Gênesis 1 não é literal. É só uma parábola que Moisés criou para que o povo pudesse entender. Jesus andando pela água. É só uma parábola. Aquilo ali não existiu literalmente. É só para a gente entender. Então, isso é complicado. Você lê um camarada desse aí e não tiver com a fé. Eu estava até falando para o Efraim, que o Dr. John MacArthur lançou aquele livro, Batendo nos Pentecostais, Fogo Estranho. E eu fui ler ele, só que eu não estava bem espiritualmente, né? E eu comecei a ler as folhas do John MacArthur, Fogo Estranho, porque ele é sensacionista, ele não acredita nos dons espirituais. E quando eu comecei a ler o livro, a minha fé já estava meio... Não, Jesus, eu vou parar, vou deixar esse negócio aqui, vou buscar revestimento, né, orar um pouco, depois a gente volta para cá para a leitura. Porque mexe, irmão. Viu? Você está a vida toda aprendendo uma coisa. E o pior é que o John MacArthur ele escreve com a Bíblia aberta, né? Ele fala e está na Bíblia, fala e está na Bíblia. Então, se não tem, então é melhor que a gente não... Irmão, isso aqui... Eu sei que é mais voltado para a área teológica, eu sei que é mais voltado para seminário, mas eu acho importante a gente já se acostumando com esses contatos com a teologia, porque é importante isso aqui. Graças a Deus nossa igreja tem graça do Senhor, o Senhor se manifesta nos nossos cultos, Deus tem nos abençoado, mas isso aqui é importante para o nosso crescimento espiritual. Amém? Então eu peço que amanhã você venha, vai ser um tema diferente, vai ser um tema bom. O Efraim é um grande mestre, viu? É um grande professor, palestra muito bem, viu? E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Nós iríamos fazer esse seminário pago, nós íamos cobrar uma taxa, viu? Porque isso aqui dá trabalho, irmão, não cai do céu assim não, tá? Tem que pesquisar, tem que estudar, dá trabalho para fazer isso aqui. Mas nós vamos tirar uma oferta, tá? Você puder nos abençoar, peço que um obreiro me ajude, nós vamos tirar uma oferta, cantar um louvor e nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite, em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus. Cantam aí, qualquer um. Isso aí. Quão formoso é, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua